Olá, boa tarde a todos e a todas. Hoje a gente dá seguimento à nossa série de formações continuadas do ano e vamos falar de um tema que é muito importante, na realidade, continuar falando de um tema básico para todas, que é a base de todas as linguagens que a gente trabalha no programa Fábricas de Cultura, sejam as artes ou a tecnologia integrada agora, que é a arte-educação. Na última formação, a gente pôde entrar em contato com a obra de duas ícones no tema, que é a Ana May Barbosa e a Regiane Coutinho. E hoje a formação ela é duplamente especial, porque nós vamos assistir, refletir e depois dialogar sobre um dos principais ícones que baseiam que dão norte aos nossos pressupostos pedagógicos, que é a obra de Paulo Freire. E também porque estamos comemorando o centenário dele. A gente vai começar com a passagem de dois documentários que foram feitos recentemente pelo SESC. Depois disso, vocês vão ser divididos por fábrica para dialogarem sobre as reflexões. Queria compartilhar aqui também que a escolha desses dois documentários, eles tiveram um recorte no olhar de uma fala muito, muito preciosa da Ana May Barbosa na última formação, que foi: a arte é a mediação entre o ser humano e o mundo. Tenham todos e todas uma ótima formação continuada. Meu nome é Paulo Regulus Neves Freire. Eu sou filho de Joaquim Temístocles Freire, nascido no Rio Grande do Norte, e de Edeltrudes Neves Freire, nascida no Recife, Pernambuco. Sou conhecido como Paulo Freire, nasci em 19 de setembro de 1921, no Recife. Lá em Jaboatão, onde eu aprendi muita coisa. Em primeiro lugar, aprendi a ampliar o meu mundo, porque no Recife, meu mundo na estrada do encanamento, onde eu nasci, se adstringia ou se restringia ao quintal, mesmo grande, da casa. Em Jaboatão, esse mundo cresceu um pouco. Eu era um menino que mudei também de sociologia, porque quando eu deixei o Recife, fui morar em Jaboatão, na beira de um rio. E então, aí, mudando a sociologia, eu mudei um pouco a psicologia também, entende? Mudei a ecologia, quer dizer, eu passei a sofrer influências que eu não sofria antes e que foram muito interessantes para mim, muito marcantes. Quer dizer, eu ampliei o universo de amizade. Então, eu passei a ter em Jaboatão meninos que ficaram meus amigos até hoje, um outro ainda sobrevive, e que eram meninos filhos de camponeses ou filhos de trabalhadores urbanos, por exemplo, da cidade ferroviária na época, que era Jaboatão. Mas a experiência da fome cresceu de um lado,
mas era como é que eu diria, era a fome de mercado, quer dizer, de produtos do mercado. Aí a gente não tinha dinheiro para comprar, mas não havia a fome rigorosa porque a gente tinha as frutas em abundância e bem mais fáceis do que quando a gente morava no Recife. Quer dizer, naquela época, realmente, morando onde eu morei, em 1932, em Jaboatão, dificilmente uma criança podia passar um dia inteiro sem comer, porque podia passar até um mês sem comer feijão, por exemplo, sem comer carne, mas não passava, e isso teria repercussões, claro, mas não passava sem comer, porque havia manga, havia jaca, havia banana, havia tudo isso. Ainda, além do mais, havia ovos também, de galinhas andarilhas que punham pelo quintal dos outros, que punham no mundo. O seu terreno era o mundo. E, portanto, eu era um menino do mundo e achava os ovos. Bom, isso aqui é a minha mãe. Aqui eles dois da África. O que é mais? Isso aqui foi... Tem no Recife, né, na universidade. E aqui, esse último foi do momento de sem terra, eu acho que foi que trouxe para cá. E aquele lá foi na secretaria, um concurso que tinha, eu acho. Ali é a mãe dele, minha avó. Em casa, a minha mãe e ele foi assim um marco de amorosidade, de democracia, de liberdade, mas de firmeza, de rigor. Meu pai, ele foi um visionário. Ele tinha consciência do que ele buscava, que não era para aquele tempo. E, de certa forma, ele tinha uma visão paciente na impaciência dele, no sentido de que isso aqui não é para agora, isso aqui a gente vai ter que ter muita paciência. E o cotidiano dele era muito encharcado da coerência dele, né? Então, eu me lembro que quando a gente estava no Chile, escrevendo o livro o Chile, já perdi as contas, foi no Chile ou foi em Genebra, a Pedagogia do Oprimido, em que ele se fechava na biblioteca e horas e horas e horas e horas, e saía de lá e falava do livro. A gente até entre nós dizia, paizinho, pelo amor de Deus, nós não aguentamos mais esse livro, para com essa conversa. Mas ele era uma inteireza, no sentido de que o que ele teorizava era a prática dele, né? E a prática dele era que dava energia à teoria dele. Então, esse mundo da educação foi um mundo muito forte e muito vigoroso, né? E de estudo. Então, quando eu tinha meus 7 para 8, por aí, numa brincadeira, num jogo de criança, eu me dei conta de que eu estava ensinando como era que fazia sorvete. A brincadeira era de sorvete, porque tinha um sorveteiro que era a nossa paixão na praia. E ele era aquele sorvete de casquinha, e ele fazia com a espátula esse movimento. E foi nessa brincadeira que, desse mundo encharcado de educação, que eu disse, é isso que eu vou fazer. Eu vou ensinar. Meu pai era diretor e proprietário de um colégio, Oswaldo Cruz, que não existe mais em Pernambuco. Em 1937, a mãe de Paulo, que tinha ficado viúva, muito empobrecidos, porque eles tinham saído da casa em Casa Forte e tinham se mudado para Jaboatão.
E lá eles começaram a sofrer todas as penúrias possíveis. E eles se mudam exatamente porque perderam a casa hipotecada, que era em Casa Forte. Não tinham uma boa escola em Jaboatão e não havia escola secundária. Então, Paulo pede à mãe que vá para o Recife encontrar um colégio, que lhe desse bolsa de estudo. E Paulo, a mãe dele vai. No primeiro dia, ela diz, olha, eu queria bolsa de estudos para meu filho, porque ele quer muito estudar. Meu pai disse, olha, se ele quer estudar, é a única condição que eu faço, é que ele seja estudioso. E assim, Paulo começou em 1937 a estudar no segundo ano fundamental. Ele fez mais 4 anos fundamental e depois disso tinha que escolher entre pré-jurídico, engenharia e pré-medicina. Ele escolheu pré-jurídico, porque todo mundo que queria estudar letras, ensinar, se dedicar mais ao espaço da educação, tinha que fazer necessariamente, se quisesse o nível superior, tinha que fazer o pré-jurídico. Paulo faz, entra na Escola de Direito do Recife e, antes de terminar os estudos, ele já era professor de língua portuguesa do colégio do meu pai, porque naquele tempo bastava ter o que se dizia notório saber. O espaço de aprendizado mesmo se deu na família, né? Eu acho que ele próprio divulga isso nos seus livros. A família teve uma importância muito grande para Paulo Freire. Lá ele diz que foi onde aprendeu o diálogo. Lá ele aprendeu a humildade e o exercício de humanidade, né? Lá também ele aprendeu e viveu as dificuldades. E na família também aprendeu a superar as dificuldades, né? Eu acho que isso é básico, né? A importância do aprendizado de Paulo Freire na família. Que eu acho que isso tem presença na própria vida dele, né? Família é uma coisa importante para Paulo Freire. Família também no seu sentido amplo, né? Não só no seu sentido biológico. Paulo Freire constituía uma grande família, eu digo, no nosso período fora do Brasil, e que Paulo Freire ia uma vez a cada ano para a reunião da Unesco, né? Estava lá conosco, constituindo uma família de brasileiros para nos dar notícias do Brasil e saber da gente, né? E ele foi sendo, digamos assim, forjado ao longo dessas experiências, né? Isso é que é interessantíssimo, que não é uma coisa de uma ideia pronta, montou tudo, mas isso foi sendo pouco a pouco construído nas diferentes experiências, nos diferentes contextos. Então, quando você fala aí da contextualização, ninguém entende Freire sem entender a sua história. Nem a história de vida, nem dos momentos em que ele viveu. Quem estuda essa história e identifica esses passos, precisa saber pontuar onde é que as coisas brotaram, né? Sob que chão brotou. Não um sentimento bairrista, essa coisa, porque hoje Paulo Freire é uma pessoa do mundo. Ele ganhou pernas próprias, mas ele nunca deixou de ter os pés recifenses, né? Ele adorava pão doce com caldo de cana, que só quem é pernambucano sabe o que é isso. Acho que um outro lugar importante para Paulo Freire foi exatamente o Colégio Oswaldo Cruz, né, onde Paulo Freire deu continuidade aos seus estudos, e o mesmo lugar onde ele começa a exercer, eu diria, a função pedagógica, não da docência, né? Porque o primeiro exercício dele foi exatamente como que a gente chama de auxiliar disciplina, né? Apoio, e não como professor. E lá mesmo, em seguida, ele foi ser professor. Então, o Colégio Oswaldo Cruz tem uma importância grande, né? Onde Paulo Freire foi bolsista, e em seguida estudante e profissional naquela mesma casa. Então, são elementos importantes, né? E o outro, eu acho que é essa universidade, né? Tem o SESI, né, que ele diz que é uma instituição fundante, o tempo fundante dele, experiência do SESI, né? A experiência que ele teve no MCP,
e a experiência desta universidade. Quando ele diz, olha, eu não teria escrito a pedagogia do oprimido se eu também não tivesse passado por esses espaços, né? Então, são espaços importantes onde Paulo Freire esboçou, né? Esboçou no seu sentido de, não de esboço de escrito, mas esboço com a própria reflexão e a prática. Então, essas instituições possibilitaram a Paulo Freire pensar a educação, vivenciar a educação com crianças, com adultos, a educação como gestor, a educação como professor, e o Conselho Estadual, né, onde ele fez parte, foi um dos pioneiros do Conselho Estadual, que mal funcionou e o golpe já foi destituindo todo mundo, né? Então, acho que esses espaços têm uma importância enorme, né, Batista, quando a gente diz que o pensamento de Paulo Freire é um pensamento sem fronteira, pensamento contínuo e sem fronteira, porque a gente não consegue separar o pensamento do Paulo Freire em Recife, em Pernambuco, em Angicos, em Brasília, né? Então, esse pensamento ele vai sendo construído e vai sendo construído a partir da sua experiência familiar, a partir da sua experiência no Oswaldo Cruz, nesta universidade, né? A partir da construção do desenho, da criação do serviço de extensão, né, cultural, assim como a criação daquela revista, né, que está bem ali, Estudos Universitários, né? Da criação da própria rádio universitária. Então, Paulo Freire está muito vivo nas coisas que foram criadas nos anos 50, nos anos 60 nessa cidade. Eu fiz. Tá aqui. Essa era a casa onde eles moravam, lá na Rita de Souza. Oh, meu Deus, olha o paizinho como era magro, meu Deus do céu. Essa é minha mãe com as Três Marias. Isso eu não sei onde era. Essa é a Madalena. Essa é a Mima, essa é a Cristina que você viu em Genebra. E essa sou eu. Aqui, ó, o paizinho, mãezinha. Aqui são primas, a Ângela. Aqui, olha a Madalena. A Mima, a Maria Cristina. E eu tô aqui, ó. É muita saudade, mas faz bem também. Aqui é um grande desafio, né? A gente aprender a lidar com a falta. Isso tudo é desenho da minha neta. Eu sou uma privilegiada, considero eu, não só de ter, óbvio, de ter nascido, porque a gente não escolhe em que ambiente familiar a gente vai nascer, né? Nos mandam, né? Eu ganhei um presentaço ao ser filha da minha mãe e do meu pai. E o segundo presentaço foi ser nordestina. Para mim, é um dos maiores orgulhos de pertencimento do Nordeste. Quer dizer, eu amo o Nordeste, eu amo o sertão, eu amo o mar. Quer dizer, então, isso sempre me fez muita falta. E a cultura, né? Mas, rapaz, tu pode minimamente imaginar o que significa tu fazer uma escolha profissional na mesma área que o danado desgraçado desgraçado no bom sentido nordestino, né? Porque nós somos desgraçados, de certa forma. E tu escolher profissionalmente, por livre vontade, né? Porque, nesse sentido, graças a Deus, o nosso processo de educação deles, para nós, nunca foi impositivo. Estás a perceber? Então, foi uma escolha mesmo por querer aquilo. Agora, eu fui escolher justo a área na qual ele estava, né? E o cara era da pesada, né? Então, para mim foi uma experiência, e continua sendo até hoje, mesmo ele morto, não muda nada para mim, claro. Muda a falta física, a presença física dele, né? A saudade física. Agora, a saudade interna eu não tenho, porque ele está dentro de mim, né? Quer dizer, então... Era impressionante a quantidade de pessoas que queriam falar com ele, né? Todo dia ele recebia uma pessoa para
discutir com ele as ideias dele, o trabalho dele, né? Ele era muito ocupado, realmente. Ele viajava praticamente todo mês, né? Ficava fora de casa praticamente 15 dias, ou então uma semana, e depois retornava para casa. Até que um dia eu e Joaquim, falamos com o nosso pai e dissemos, olha pai, assim não dá, a gente não está vendo você, a gente não está conversando com você. Você trabalha a semana inteira, à noite escreve esse livro e no fim de semana você se dedica novamente a esse livro, né? E aí meu pai ficou assim um pouco preocupado, né? Porque não sabia o que responder. Aí ele disse, tá certo, então todo sábado à tarde nós vamos passear pelas ruas de Santiago, né? E aí nós saíamos, então íamos nas bibliotecas, ao cinema, almoçávamos juntos, era fantástico, né? E meu pai sempre foi uma pessoa em família, uma pessoa muito sensível e muito aberta ao diálogo com os filhos, né? Quer dizer, ele poderia estar fazendo o que ele estivesse fazendo, mas se um de nós chegasse para ele e dissesse, pai, eu preciso falar com você, ele largava tudo que estava fazendo e se dedicava a escutar a gente. Mas para entender o que foi Paulo Freire, para que a gente não fique imaginando que um homem que cai do céu e que revela uma pedagogia como se fosse uma espécie de Moisés que desce do Monte Sinai com o Decálogo, para que a gente não pense Paulo Freire, dessa forma, é preciso que a gente entenda que desde os anos 20 alguma coisa já estava acontecendo nesse país e que teve um efeito decisivo intelectualmente e culturalmente falando e depois politicamente falando, e que vai ter um efeito decisivo naquilo que Paulo Freire vai criar nos anos 50 e 60. Mas o que aconteceu antes? O que aconteceu antes é que nos anos 20 você teve um conjunto de intelectuais, a meu ver, capitaneados por Mário de Andrade, em São Paulo, e que permitiu que houvesse uma tentativa de redescoberta do Brasil, na qual obras como a de Gilberto Freire, de Caio Prado Júnior, do próprio Mário de Andrade, com Macunaíma, que é de 28, tivessem a possibilidade de pensar uma identidade nacional, pensar uma autenticidade cultural da nação a partir de bases populares. A nossa burguesia, e como qualquer burguesia, era cosmopolita demais. O que a burguesia pensa é em lucro, e lucro não tem pátria, não tem cor, não tem cheiro. Mas se a gente estiver procurando algo que possa identificar uma nação, teremos que procurá-la na cultura popular. E Mário de Andrade fez uma série de pesquisas etnográficas na Amazônia, aqui em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, inclusive o encontro dele com o Câmara Cascudo, no Rio Grande do Norte, e que permitiu que emergisse nos anos 20 a possibilidade da gente ver na cultura popular um reservatório de autenticidade cultural que poderia indicar um caminho para a nossa brasilidade, tal como indicava o próprio Mário de Andrade. Gilberto Freire vem nessa esteira, Caio Prado Júnior também, Sérgio Buarque de Holanda também. E nos anos 50, era preciso que a gente resolvesse a seguinte questão. Nós dispomos agora de uma cultura popular rica, e o Nordeste é um manancial dessa cultura, mas o proprietário dessa cultura popular, o povo, detém uma consciência política pobre. Então, a gente tem um dilema entre cultura popular rica, cultura rica e consciência política pobre. Como construir um projeto nacional a partir do povo, portanto um projeto nacional popular, se esse povo não detém ainda a consciência política necessária para que esse projeto possa dar certo. Paulo Freire é o cara que vai dar a essa interrogação uma resposta pedagógica. Quem somos e o que é que nós vamos fazer de nós mesmos? Ele é um autor
que revisita sua biografia continuamente. Por exemplo, quando ele diz assim, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Aí ele diz, quando eu era pequeno, morava no meu quintal, lá as mangueiras, eu olhava assim, aí, manga inchada, manga madura e manga podre. Eram as cores que me diziam a situação da manga. Ou seja, ele aprendeu a ler a manga que se come é a manga madura, nem inchada nem podre. Então, essa capacidade da gente selecionar, de discernir, de decidir, é a leitura do mundo, antes de aprender as letras. Não é? Até o pessoal diz, então ele está desqualificando as letras. Não, porque quem leu só essa frase, esses leitores de Paulo Freire de frase, está cheio assim no mundo, que fica repetindo os clichês, sabe? Não vê que depois ele, na continuação desse texto, que é um texto de 83, ele diz, mas com a leitura da palavra, a gente amplia a leitura do mundo. Paulo Freire, junto com outros educadores do Recife, não satisfeitos com a educação formal, acadêmica, principalmente para crianças pequenas, resolvem fundar uma escola. Ele agrega pessoas que admitem que a educação de crianças tem que passar por uma ludicidade, por menos tarefa, por menos academicismo, se é que a gente pode dizer assim. Muita arte, muita brincadeira, muita leveza, muita alegria de viver. E aí nasce o Instituto Capibaribe em 1955 e ele concretamente ficou pouco tempo aqui, mas ele veio tão bem convencido e convincente da ideia dele que logo arregimentou quem topasse tocar a ideia. E a escola está com 63 anos, né? A motivação pelo trabalho, quer dizer, não é uma disciplina imposta, é uma disciplina conquistada. É quase que um jogo de sedução pela verdade, não é uma enrolada, é mostrar ao menino que não dá certo fazer daquele jeito, mas que ele tem o direito de experimentar, fazer do outro jeito para chegar à conclusão de que não deu certo. Aí então a não violência na escola, os princípios básicos seriam esses. A firmeza sem violência, a liberdade com responsabilidade e a motivação pelo trabalho. Acho que eu não estou esquecendo nenhuma, não. E o lema, que é amar para compreender, compreender para educar, que alguns disseram que coisa mais bonitinha, fica parecendo uma coisa romântica, mas vai viver na prática, é de uma educadora inglesa, que nem era religiosa católica, porque Paulo Freire e Dona Raquel iam numa linha católica, embora eles não doutrinassem na escola. Eles davam o direito de todos os credos, mas eles tinham um princípio cristão, todos dois, na prática de vida pessoal e no que eles traziam para a escola, a solidariedade, a fraternidade e aí vai. Eu convivi com o Paulo e acompanhei, digamos, o nascimento dos círculos de cultura, porque ele apresentava as ideias dele, quer dizer, então tinha um grande debate, até como é que a gente fazia para alfabetizar o maior número de pessoas possível no Brasil, quer dizer, em curto espaço de tempo, e ele tinha as experiências do MEB, de várias outras experiências, serviço social rural, enfim, várias outras coisas, que faziam educação pelo rádio. Mas ele tinha feito uma crítica muito forte à cartilha, e a cartilha era, quer dizer, justamente a cartilha que ele achava que ela era o mesmo tipo de cartilha que era usada para criança, que não era possível que isso acontecesse. Então, isso era o debate, era de como é que você poderia multiplicar as possibilidades de alfabetização
no caso, na cidade do Recife ou no próprio estado de Pernambuco, mas inicialmente era na cidade do Recife. Mas esse debate foi um debate depois que ficou muito forte e criou oposições muito grandes, porque então a grande questão é que o rádio ele precisaria de uma cartilha e poderia ser disseminado, multiplicado de forma mais rápida, tanto que o MCP optou pela cartilha e com isso Paulo saiu do MCP. Tá? Ele saiu do MCP e aí ele foi fazer o trabalho que ele está começando no MCP, ele foi fazer no Serviço de Extensão Cultural no SEC, lá na universidade, no âmbito da universidade. E foi lá que ele desenvolveu. Inclusive, acho que a experiência de Angico já foi quando ele estava no SEC. Né? E aí tinha toda uma outra questão, quer dizer, toda a questão ideológica. Paulo queria, era justamente, eu me lembro muito de um debate muito forte, quando ele dizia para mim, pouco importa se alguém vai votar em Lacerda ou vai votar em Jango. Minha questão é saber se ele está votando porque ele sabe o que é que ele está fazendo ou não está sabendo o que é que ele está fazendo. Isso chocava muito, porque na realidade o que se pretendia era que se fizesse, digamos, um caminho que levasse claramente a uma crítica da sociedade brasileira, toda aquela situação de exploração, etc., etc., que era justamente o mote da cartilha, das palavras-chave da cartilha. As palavras-chave de Paulo Freire, elas provinham de uma pesquisa do universo vocabular. Que Paulo se preocupou em que as sociedades democráticas não tivessem essa barbárie que agora eu creio que depois da morte dele está pior do que antes. E eu digo, quanto mais barbárie tem, mais os livros de Paulo se vendem. Hoje, os livros de Paulo são mais vendidos do que em 1997, quando ele morreu. Paulo, eu digo às vezes, Paulo é o pedagogo do óbvio. O que Paulo falou é quase tudo obviedade, só que tirado dessa coisa do senso comum, do todo dia, dos cantos e instantes mais diferentes da vida, ele tinha uma capacidade enorme, vamos dizer assim, de penetrar e subtrair daquilo o que era importante para explicar a realidade. Essa experiência, entendi, que foi uma experiência de um lado de fome, do outro uma experiência de discriminação. Eu via, por exemplo, como os meninos de classe média abastada, por exemplo, discriminavam os meus colegas, meus amigos, filhos de camponeses, por exemplo. Mas eu entendia e percebia, talvez percebesse mais do que entendesse, a discriminação e sempre me pus contra. Entendi? Quer dizer, desde menino que eu quase que me arrepiava diante de qualquer manifestação discriminatória. Não importa de quê. Discriminação, até já naquela época, discriminação religiosa me irritava. Me irritava a discriminação racial, me irritava a discriminação contra a classe, por exemplo, que eu não entendia como classe, mas entendia como menino pobre. Então, eu ainda não me arrepiava na infância, era na discriminação que só muito tempo depois eu percebi, que é a discriminação do sexo, quer dizer, a discriminação machista contra a importância e contra os direitos da mulher. Ali era meio difícil que eu percebesse, porque eu era também um produto dessa cultura machista, quer dizer, eu estava sendo, de certa forma, moldado machistamente para reproduzir exatamente a ideologia machista que eu devo ter reproduzido durante algum tempo, mas depois me consertei. E acho que hoje sou, pelo menos, um pouco menos machista do que era. O representante da diplomacia francesa no Segundo Império, Arthur de Gobineau, tinha escrito um livro que teve uma grande repercussão entre os nossos intelectuais, no finalzinho do Império e no começo da República, chamado Estudo sobre a Desigualdade das Raças, em que ele defendia a tese chamada de tese racialista, em que a cada raça correspondia não somente características físicas, mas também características psicológicas, emocionais e, pasmem, cognitivas.
o que significava que os negros não eram capazes de compreender certas abstrações da matemática ou da filosofia que os brancos eram. E ele perguntava no livro dele, muito capciosamente, querem a prova? Apontem-me aonde está o Charles Baudelaire africano. Isso teve uma marca profunda na nossa tradição cultural, ao ponto de que as nossas elites imaginavam que se uma escola republicana é aquela que deve oferecer às pessoas o universalismo da ciência, a capacidade de sair do factual para o abstracional, e se os negros não são capazes de fazer esse percurso do concreto para a abstração, ou seja, de pensar universal, por que oferecer escola republicana para eles? E é exatamente por essa tradição racialista que para os negros e para os subalternos se ofereceu escola profissional e para as elites escola propedêutica. É por isso que as nossas escolas públicas do tipo ginásio pernambucano eram consideradas escolas maravilhosas porque elas atendiam apenas as nossas elites. Para o povo estava oferecido ou desescolarização ou escola puramente profissional elementar para que eles pudessem exercer os ofícios manuais da nossa sociedade, ou seja, uma forma de preservação da escravidão de uma outra maneira. Ora, é exatamente contra isso que Paulo Freire vai se opor. A educação popular é uma tentativa honrosa de fazer com que a ausência de republicanismo escolar pudesse ser suprida com uma outra forma de educação que ele chamou de educação popular. As ideias pedagógicas dele são ideias que fazem uma leitura do mundo, mas também concebem um projeto de sociedade para determinados segmentos que historicamente foram excluídos. É claro que a gente trabalha para diminuir, e acho que a opção de uma cátedra é trabalhar no sentido de diminuir essas desigualdades, as dificuldades de acesso, né? De populações que viveram historicamente aí fora da universidade, da educação superior, ou mesmo que desde a educação básica já tinha. E Freire foi um homem que pôs a sua vida a serviço disso. Aqui no Brasil, no Chile, por onde ele passou, né? De olhar para as populações excluídas. Essa é uma pedagogia que olha para essas pessoas, no sentido de incluí-las. Nós nos sentimos identificados com isso. Claro que tem colegas que não pensam isso. Até mesmo colegas que se dizem progressistas. Entendeu? Que batem palma quando chegam na Escandinávia e encontram uma estátua de Paulo Freire, mas criticam quando os trabalhadores e as trabalhadoras da educação dessa América Latina trouxeram para plantar nesse campus, Recife, uma escultura belíssima dele ali às margens do Lago do Cavoco. Então é um contrassenso uma coisa dessa, né? Agora, cada um vive com sua loucura, entendeu? E vive com suas contradições. Nós preferimos perfilar com a coerência. É dessa coerência que eu acho que a gente se nutre. Aliás, de coerência Paulo Freire entende. E deu para a gente muitas lições ao longo de toda a sua vida, né? Por isso que sofreu tanto, né? Sofreu o gosto amargo do exílio, a prisão, a censura, né? Nem a morte da mãe dele ele pôde assistir. Porque sequer passaporte ele tinha para retornar, para ver a mãe dele ser sepultada, né? Eu sempre digo que eles botaram Paulo Freire na prisão e com isso a educação do Brasil, que estava avançando, ela estagnou. A concepção de educação que ele tem, que é exatamente de você ter clareza sobre o que é que engendra, digamos assim, a realidade, como é que... Mas sem propriamente ser a doutrinação, mas muito mais pelo contrário, dando os instrumentos para que se descubra como é que essa realidade se tece,
Eu acho que esse que é o caminho dele, daí que era sempre a questão do diálogo, e não propriamente do proselitismo, que sou eu que estou dizendo isso, Paulo não falava isso, eu que estou dizendo. Então, ele, quer dizer, era justamente dar os elementos para, quer dizer, fazer com que... era quase que uma maiêutica, quer dizer, ou seja, era fazer vindo do educando e orientado pelo educador, de fazer com que, quer dizer, numa fala gramsciana, o pensamento se organizasse. Tá certo? Então, era muito mais, eu acho que essa era a perspectiva, pelo menos a minha interpretação do Paulo Freire, coisa que eu, inclusive, acredito até hoje. Eu acho que esse que é o papel da educação, fundamentalmente, é fazer com que se pense de forma organizada, que se possa ter elementos para entender o mundo que nos cerca e nele intervir de maneira minimamente racional. A Compressão era uma delícia de gente, era uma delícia de uma amorosidade incrível, muito carinhoso com todo mundo, muito aberto, muito... Eu me lembro que eu, por exemplo, eu fui a Genebra uma vez, aliás, fui até com ele, foi a vez que ele foi para ver a neve, eu peguei o carro dele e a gente foi, ele e eu, a gente foi para um hotel e ele foi ler o esboço, que é o que eu já estava escrevendo. Disse, você está muito pouco assertiva. Você só está dizendo, poderia ser, afirma-se o que... Você está com todos os elementos de demonstração e você não afirma. Nunca me esqueço, a gente sentado, ele deitado lá no sofá, eu sentada no chão e Elza sentada numa cadeira aqui e ele me dizia, você está muito pouco assertiva, faça o favor de continuar, fechar o seu argumento de uma maneira e não ficar quase como pedindo desculpa porque você descobriu certas coisas. Então, eu acho que era essa a marca de Paulo, era justamente de incentivar que todo mundo, quer dizer, pudesse pensar por si próprio e fazer com que esses elementos pudessem ser postos à disposição. Tanto que, de vez em quando, eu tinha muitas desavenças com ele. Ele fala de uma experiência que ele teve uma vez no Chile, quando ele foi para o Chile, pouco depois do golpe, quando ele foi solto, ele foi para o Chile, em que ele diz uma experiência que ele fala que um professor da universidade que estava acompanhando ele e mostrando a universidade, ele colocou o braço por cima por cima do ombro do professor, como a gente faz quando está andando com um amigo na rua, e ele percebeu que esse professor ficou muito incomodado, o professor chileno ficou muito incomodado, como se aquele gesto fosse um gesto efeminado e que não devesse ser exposto publicamente, e ele percebeu isso, e ele se perguntou, e ele diz isso numa entrevista, ele se perguntou, Paulo Freire, o que é que há na cultura dele que impede que um gesto amigável e desinteressado, sem nenhuma conotação sexual, possa ser interpretado dessa forma. O que há na cultura dele? Alguns anos depois, ele estava fazendo uma visita à Guiné-Bissau e foi fazer uma escola, uma universidade, e a pessoa que estava apresentando a ele pegou na mão dele como se pega nas mãos de namorados, que era um gesto comum dentro da cultura da Guiné-Bissau. E ele ficou profundamente incomodado com o fato de que o rapaz tivesse entrelaçado, o professor da universidade tivesse entrelaçado as mãos e tentando soltar as mãos, mas ao mesmo tempo depois se perguntando antropologicamente o que é que há na minha cultura que me impede de ver um gesto de afetividade humana interpretá-lo dessa forma. Eu acho que Paulo Freire era o cara que era capaz de, entre outras coisas, examinar a sua própria cultura, ele não era só um pedagogo, de examinar a sua própria cultura a partir dos olhares dos outros. O meu pai, então, publicou A Pedagogia do Oprimido, e aí, então, viajamos para Genebra, né, em 1970. Né? Chegamos em Genebra, e lá meu pai, então, teve essa oportunidade de trabalhar no Conselho Ecumênico, e era o único católico no meio de protestantes, né? E era impressionante a quantidade de pessoas que queriam falar com ele, né? Todo dia ele recebia uma pessoa para
discutir com ele as ideias dele, o trabalho dele, né? Ele era muito ocupado, realmente. Ele viajava praticamente todo mês, né? Ficava fora de casa praticamente 15 dias, ou então uma semana, e depois retornava para casa. Então a gente sentiu uma falta dele muito grande. Mas quando ele voltava, era uma festa fantástica, né? A gente costumava... Como ele não gostava da comida suíça, né? Ele não gostava da comida suíça, a gente só comia a comida brasileira, né? Feijão com arroz e carne, farinha, né? Quer dizer, ele, não sei onde é que ele arranjava aquela farinha de mandioca em Genebra, imagina você. Ele ia nas lojas de importação, né? Pagava uma fortuna, né? Mas tinha que ter, né? Então ele dizia, não, Elsa, você tem que cozinhar uma comida brasileira. Quer dizer, meu pai insistia muito nessa recificidade, né? Recifensidade, né? Digamos assim, né? Nessa tentativa de resgatar a sua brasilianidade, né? A sua origem, né? Então ele dizia, olha, ninguém fala francês aqui em casa, ninguém, né? Em todos os países que nós passamos, nós sempre mantivemos o português, né? Em casa, falando, né? E aí, quando ele viajava, a gente comia comida suíça, fazia fondue, fazia raclette, e aí ele voltava e a gente comia a comida brasileira. E foi aí, então, a minha mãe era de uma força brutal, nunca vi uma mulher tão forte e tão valente para enfrentar a realidade, os problemas. Então, ela reuniu todos os filhos, alugou uma casa em Rio Doce. Em Rio Doce é uma praia no Recife que fica muito perto de Olinda, tá percebendo? Para a gente poder estar mais próxima do pai, né? Fomos para Rio Doce, a gente ia para a escola de ônibus de lá, de Rio Doce para o centro Recife. E eu me lembro que tinha finais de semana que a mãezinha fazia feijoada. E a gente não tinha carro, ela não dirigia. Meus pais nunca dirigiram, barato isso. É outra geração. E eu ia com a mãezinha, eu carregava os panelão de feijão no colo, no ônibus, para a gente levar para a prisão em Olinda, para o pai. E os amigos dele, estava o Clodomiro de Moraes. Tinha uma patota grande, né? E para mim, assim, eu com 14 anos, quer dizer, era um impacto, né, muito grande ver seu pai atrás das grades, mesmo sabendo que não era, né, sei lá, o dia de hoje um bandido, uma coisa assim, mas estava preso, né? O meu pai, quer dizer, né? Então, foram experiências que me marcaram corporeamente muito forte. Eu e mãezinha íamos nós duas, um cheiro de feijão arretado, aquilo quente no meu colo, mas valia a pena, né? E eu via o paizinho na prisão. Quando uma menina, a moça, começa a namorar, essas coisas, então tem o que se chama no Recife, nem sei se isso continua existindo hoje, a aliança de compromisso, né? Que era uma coisa linda, quer dizer, era uma aliança que você recebe antes do noivado, tá a perceber? Era o início do processo de noivado. E eu me lembro, eu com 14 anos, imagino, nesse sentido relacional, eu era precoce, indo com mãezinha na prisão, pedindo autorização do paizinho para eu poder ter, né, a aliança de compromisso. São duas coisas que me marcaram até o dia de hoje, muito, muito forte, né? Muito forte. Nesse dia, um jipe daquele que era aberto e tudo, rondando a casa, várias vezes passando. E eu disse, paizinho, esse negócio aí não tá legal, esse jipe tem alguma coisa. E aí chegou uma hora que parou e veio até nós, veio ele, até ele e disse, não, o senhor vai preso, o senhor vai para o quartel, não sei o quê. Aí meu pai, na maior ingenuidade, disse, não, tá bem, tá. Aí encontrei com ele, disse, paizinho, você tem que levar alguma coisa, você vai ficar preso. Não, minha filha, é só para me apresentar. Eu disse, leve escova de dente, pelo menos. E aí, pronto, minha mãe não estava em casa, isso foi terrível para ela depois. E aí começou, né?
Aí foi um sofrimento. Eu não sei se o sofrimento maior foi esse período entre a prisão dele e depois se exilar na Embaixada da Bolívia no Rio de Janeiro, ou se foi após a ida dele a gente ir para o exílio. Na verdade, tudo isso começou nesse momento, né? Mas foi muito duro. O exílio foi terrível. Para mim, pelo menos, eu era a mais velha, sou a mais velha, mas, enfim, numa idade de muito engajamento, 17, 18 anos, e aqueles tempos era de muita participação da juventude, né? Então, foi muito doloroso. Mas o que a gente tinha dentro de casa era o Brasil. Porque minha mãe fazia muita comida, meu pai dependia da comida, ela arrumava feijão, sei lá onde, e fazia com farinha, e mandava buscar, e doce de goiaba. Então, em casa era o Brasil. Isso foi uma raiz muito sólida para nós todos, né? A gente estava lá, sofria, outra língua, mas a casa era brasileira. Então, eu quero saber, quando você me diz, Paulo, eu também sonho, eu quero saber com que e a favor de quem você sonha. Quer dizer, qual é o sujeito beneficiário do teu sonho? É a burguesia que explora ou é a massa deserdada que sofre? E não basta que você me diga, eu sonho pela humanidade, porque a humanidade como abstração não existe. Entende? Então, agora, quando você me pergunta, Paulo, me diga qualquer coisa sobre o seu sonho, eu te diria, o meu sonho fundamental é o sonho pela liberdade, que me estimula a brigar pela justiça, pelo respeito do outro, pelo respeito à diferença, pelo respeito ao direito que o outro tem e a outra tem, de ser ele ou ela mesma. Quer dizer, o meu sonho é que nós inventemos uma sociedade menos feia do que a nossa de hoje, menos injusta, mas que tenha mais vergonha. Esse é o meu sonho. O meu sonho é um sonho da bondade e da beleza. No fundo, acho que nunca nenhum de nós é maltratado pelo país da gente. É maltratado por um certo tipo de gente do país da gente. Quer dizer, por uma certa classe social, por exemplo. Né? E a classe social dominante, a mais fechada do país da gente, essa não me quer bem. E eu reconheço o direito que ela tem de não me querer bem. E às vezes eu acho exagerado, mas entendo. Eu entendo que não me queira bem. Por isso mesmo é que eu não tenho mágoa nenhuma, entende? O golpe de Estado me trancafiou, me excluiu da universidade, fez uma série de perseguições a mim, inclusive quando eu estava fora já do país, no exílio. Perseguiu minha família, minha mulher, minha primeira esposa, meus filhos, meninos. E nada disso me faz triste nem magoado com o povo brasileiro. Quem fez isso foram alguns coronéis e alguns generais, nem sequer todos. Me render a isso é que não me satisfaz. Está entendendo? Quer dizer, eu
constato que cada vez mais as dificuldades para você fazer uma luta em favor dos oprimidos é pior. Cada vez mais é difícil, é mais difícil. Mas isso não me leva a capitular. Entende? O que eu reconheço que temos que mudar, mas o que eu não aceito é que nunca mais podemos mudar. Está entendendo? Quer dizer, essa história, isso é um fatalismo nefasto. Entende? Eu conheço os discursos neoliberais que falam de que o mundo se encheu hoje, os discursos que falam na morte da história, porque, afinal de contas, a história, no fundo, para eles e para esse discurso, era a história do capitalismo. Eu não aceito isso, entendeu? Eu entendo a ideologia que está aí por trás, mesmo quando se diga que já não há ideologias. Agora, as análises eu acho que são em grande parte boas e bem feitas, mas o que eu não aceito é a conclusão, entende? Quer dizer, diante dessas análises, até homens que foram de esquerda ontem, hoje convertidos ao discurso neoliberal, passam a ser puramente pragmáticos. Então agora a educação para esses pragmáticos é simplesmente a educação que forma tecnicamente o operário. Para mim isso é, do ponto de vista de uma teoria do conhecimento, um absurdo, porque isso seria castrar a metade do homem. O homem e a mulher, nós somos muito mais do que o discurso neoliberal diz. Não? Então eu acho que a educação deve continuar uma educação criticizadora, quer dizer, uma educação que desoculta as verdades, mesmo reconhecendo que para mudar cada vez mais é mais difícil. Eu recuso cair no fatalismo a que o neoliberalismo nos leva. E eu digo, não. Eu sei que as respostas que se davam até 20 anos não servem mais. Mas não, o que eu não aceito é que não haja uma resposta. A gente tem que inventar novas respostas. Estação Jardim Romano. Ler o mundo, transformar o abecedário. Para um projeto político-pedagógico progressista, primeiro pego palavras próximas. Poesia, quando queremos cota, questionam, quá. Realizamos rebelião, resistindo o retrocesso reacionário. Saberes secundaristas sonhados, sempre seguidos, seja sentido samambaia, seja sapopemba. Tentativas transitivas travam trabalho, temos testemunhado. Tratamento tolerante transformam todes, unir uns utópicos urgentemente, ultrapassando um sanfanista, utilizando unidade universal. Veredando via verborragia, vendo violência, vitimando vocês, vivas, vastas, valentes. Xenofóbicos xingam, xirogravuras, xamãs, xangôs, zumbi, zarpando, zeppelin, zelando, zoom. Alfabetizar amorosamente alcança amadurecimento. Aprendiz acolhido, atingindo assunção, assumindo autonomia. Beabá bancário, basta. Burocratização baronesa, botando baderna, bradando bando bolivariano. Competências curriculares, consultando comunidades, coparticipando, construindo conhecimentos críticos com curiosidade. Docentes dispostos, dialogando democraticamente, dissente, descrente dos direitos disponíveis, emocionante. Escolas educando epistemologicamente, esperançosos, exigindo ética. Ética é estética. Formadoras, formadores freirianos, falas fundamentais.
Formulações fatalistas fenece, fórmula farisaica. Gestão genocida gera grupos gentrificados, greves, guardas, gás, golpes, gol! Humanos históricos hoje habitando holisticamente, havendo humildade, habilidades híbridas humanizarão. Indago, impeachment, inexiste ideologia? Justiça, jeitinho, jogral, jovens juntos, lendo, letreiros, lugares, leva a levantes latinos. Linguagem lírica, liberta, lapida, memorização, método mecanicista maligno. Melhoraram o magistério, mas ministérios malvados mercantilizaram. Neoliberais negam o nivelamento nacional, não noticiam neutramente, negligenciam nossas narrativas. Obstruiremos obstáculos obscuros, ofuscando o ódio. Opressores, omissos, ordenamos, ouçam os oprimidos. Eu sou um artista que nasceu no estado de Pernambuco e migrei para São Paulo na década de 80. Eu tinha aproximadamente 16, 17 anos e fui empurrado para São Paulo, para o Sudeste, em função de todos os desdobramentos que o brasileiro sabe. Hoje está muito melhor o Nordeste, mas na década de 80 era um absurdo você conviver de arte. Era um absurdo você, inclusive, se alimentar com uma boa qualidade, porque as condições eram precárias, as condições eram nefastas. Nefastas no sentido político, onde o poder central ignorava propositadamente aquela região. Então eu faço parte desse caldo de migração que veio em 89, 90, mas também vim para estudar, porque eu era curioso na minha cidade. Era uma cidade que tinha muitos padres das comunidades eclesiais de base, padres muito progressistas, que chegaram na minha cidade, que era uma cidade mais pobre do estado, talvez uma das mais, que se chama Tacaimbó, no agreste de Pernambuco. E aí eu convivi com esses padres, com essas freiras, gente ligada a Dom Helder Câmara, gente que falava de política na igreja, não política partidária, mas política como um acervo da vida. O pensamento, tudo é política, né? O café da manhã que você toma é política, as discussões que você tem com o amigo são discussões políticas, as discussões que você tem na família. A política é fundamental para o ser humano se entender neste mundo em que vive, inclusive para se entender e para interferir neste mundo. Como dizia Paulo Freire, né? Não basta só saber ler a escrita, tem que saber ler o mundo, que através da leitura de mundo é que você interfere na vida. Então, na verdade, a pedagogia do oprimido estava um pouco nessa cidade onde eu nasci. Muita gente já gostava de Paulo Freire, todos esses padres, todas essas freiras, inclusive eram educadores e trabalhavam, na época, EJA, a escola para adulto, e eu convivi com tudo isso. Eu era muito jovem, mas muito inquieto. E aí a tempestade me trouxe para São Paulo, comecei a fazer teatro. Analfabeto, bruto carvão, gente riscada nos cadernos, gente corroída no escuro, gente riscada, gente bruto carvão, gente. Em certo dia em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, feito um desejo de eu viver sem me notar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde e de vontade de chorar. Deus, escutaste esse lamento aqui? O fato da música estar sempre ligada à cena
uma preocupação com o desenvolvimento do ser poético, né? Se a gente pode falar assim. Isso é de um texto do Drummond sobre as escolinhas de arte, o desenvolvimento do ser poético, né? E uma preocupação com a política, com a relação de estudo com a política, né? Um desejo de não realizar uma separação entre essas três coisas, entre arte, entre a vida pessoal, entre a política. E aí disso nasce o Tijolo. E o Ledores é uma peça sobre o Paulo Freire, mas a gente não conta a vida do Paulo Freire, né? Ele não é uma peça biográfica, nem uma peça que reproduza textos dele. Então, ela é fruto de um encontro com esta obra, né? E mais, não com um método, mas com uma ética, que eu acho que é a grande chave do trabalho dele, é uma ética de aproximação com o outro, de aproximação com a cultura do outro, com conhecimento de determinadas comunidades, levando a sério o conhecimento das pessoas, o conhecimento das regiões. Então, é esse o ponto que nos interessa, né? Havia uma outra provocação no mundo em que existe uma como é que eu vou dizer isso? Uma incitação à fala, uma incitação compulsiva à fala. Você deve falar de tudo, opinar sobre tudo o tempo todo, né? Como é que a gente faz o caminho oposto? Qual é a palavra que vale a pena ser dita, né? Quer dizer, qual é a palavra que realmente dentro dessa enxurrada, desse palavrório sem fim, vale a pena ser dita? Ela é uma palavra que seja altamente significativa. A frase educação pela arte. E precisamente pelo seguinte, porque é uma redundância, quer dizer, a educação é em si artística. E a arte, quando ela desafia a curiosidade estética, o gosto da boniteza, ela é altamente pedagógica, entende? É interessante porque há umas relações, precisamente porque são relações que se realizam no corpo da natureza do ser da prática educativa e que fazem com que as duas coisas que se relacionam sejam, ora, um caminho da educação, ora, um caminho de si mesma. Entende? Quer dizer, a educação vira caminho também. Por exemplo, a educação e a política. A educação é tão política quanto a prática política é pedagógica. E quando alguém vem e diz, e a especificidade? Eu digo, olha, eu ando à procura de um sujeito que acha a especificidade absoluta da educação. Eu não achei ainda, e tenho procurado muito. O silêncio não é o contrário da palavra. O silêncio é a matriz da palavra. Talhada pelo silêncio, mais significado a palavra possui. Vazio é a palavra mais bonita que existe porque não tem nada. Fome, a mais feia, cheia de nossas maldades. Esse momento da grande beleza da educação, sabe? Esse momento em que a palavra é um ato de amor, que a palavra é um ato de reivindicação, que a palavra é um ato de revolta, de amor porque você precisa de mais uma ferramenta para expressar aquele amor, de revolta porque você precisa de arma para expressar aquela revolta, né? Tem uma entrevista lindíssima do Patativa, eu não sei se o Dinho falou, que também acho que sintetiza muito. É uma entrevista que a gente reproduz ela quase que na íntegra no espetáculo, em que ele conta a primeira vez que ele ouviu uma mulher ler um folheto de cordel para ele. E o destino nos pega, não nos solta jamais, nunca mais, nunca mais. O passeio
coitadas, com as suas pernas quebradas por minhas cruéis baladas, perdiam até seus ninhos. Estas causas recordando, eu fico triste pensando que agora é que eu estou pagando as pernas dos passarinhos. A gente matava, a gente mata, a gente matava, quase que não era com tanta precisão comer aquela carne, e sim pela curiosidade, aquele prazer de matar, que é até mesmo uma crueldade. Mas a gente mesmo não queria saber daquilo não, só queria saber se era cabra macho, se era cabra homem, e mata! Mata. Nesse momento, quinta-feira, nesse estado brasileiro, 2 mulheres foram assassinadas. E mata. Mulheres da periferia, sobretudo, mulheres brancas, mulheres, e vai matando, você cabra macho, vai matando. E mata. E mata também. Asa branca, jacu, juriti e cotia. E outras das águas que nos invernos apareciam na beira da lagoa, mergulhão, pato do peito branco, patola e paturi. Mas depois que eu comecei a criar pena, veio aquele pensamento que aquilo era mesmo uma crueldade, e comecei a criar pena, coisa de pássaros. Eu passei minha infância em grande pobreza, mas uma infância alegre e cheia de beleza. É que eu tinha 8 anos, Ana, quando eu vi pela primeira vez uma mulher lendo na minha frente um livro, um folheto de um cordel. Coisa que eu nunca tinha visto um livro, eu nunca tinha visto uma página do livro. E vendo aquela mulher ali, lendo para mim, eu fiquei encantado com aquela beleza, com aquelas rimas, aquela beleza de expressão, aquela linguagem. Tudo aquilo ficou tão embrenhado assim na minha cabeça, Ana, que eu disse naquela hora, eu preciso aprender a ler para ensinar meus camaradas, como diz aquela música que a gente conhece, fácil. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E eu aprendi a ler. E depois que eu aprendi a ler, tudo melhorou. Depois da leitura pelaquela mulher, aos 8 anos de idade, eu, poeta Patativa do Assaré, passei de matador a imitador de passarinho. Bonito, mais forte que bonito. Então, quer dizer, esse salto que ele propõe aí, essa profunda crença, né? Ele é um humanista. Quando ele fala isso, ele é um humanista, né? A gente pode concordar ou não, mas assim, que a cultura tenha esse poder de civilizatório todo, mas mesmo assim é de uma beleza, né? Através do contato com a poesia, você passa de matador a imitador de passarinho. É o valor supremo da cultura, da cultura, da literatura, da música, é isso que a gente acredita. E o que a gente faz é por causa disso, né? A gente acredita que a gente é capaz de elaborar esse negócio que a gente chama vida, que é tão estranho às vezes, né? Ao mestre Paulo Freire com carinho, é tempo de educação. Acorda, meu Brasil! O clarão reluz, mudança, salve a juventude. Criança, a fé que incendeia, futuro feliz, nação brasileira. O clarão reluz, mudança, salve a juventude. Criança, a fé que incendeia, futuro feliz, nação brasileira. Chega. Em 98, né? Nós desfilamos em 99, mas em 98 a Maria da Penha hoje, infelizmente, ela não está mais no nosso meio, mas ela, uma grande estudiosa, foi nossa diretora de harmonia, uma líder negra, assim, onde ela sempre pregou a conscientização, né? E a educação.
Então ela, como uma grande estudiosa, professora, então ela sugeriu, né, para que a Leandro de Itaquera trouxesse o tema, né, de enredo, falando do grande Paulo Freire, e que foi um sucesso, né? Acorda, meu Brasil! O clarão reluz, mudança, salve a juventude. Criança, na fé que incendeia, futuro feliz, nação brasileira. O clarão reluz, mudança, salve a juventude. Criança, na fé que incendeia, futuro feliz, nação brasileira. Associações, né, dos professores, sindicatos, enfim, eles abraçaram também a causa, como outras personalidades, artistas, né, inclusive políticos também, e assim, foi um grande desfile da Leandro de Itaquera, no Carnaval de 99. Nós tivemos, assim, uma aceitação excelente, nota 10, 10 e 10 pelo enredo, né, samba enredo, e foi um samba enredo que eu acredito que nós temos que relembrá-lo ou reeditar o samba, porque eu acho que é também um marco, né, no qual nós devemos estar sempre relembrando e tentando realmente para o nosso país, né, a gente tá repassando o que ele deixou de legado para nós, né, que é a educação, um salto para a liberdade. Acorda, meu Brasil, desperta para a felicidade. Eu quero amor, eu quero amar em liberdade. Acorda, Brasil. Acorda, meu Brasil, desperta pra felicidade. Eu quero amor, eu quero amar em liberdade. Mas hoje a Leandro tão bonita, mas o seu papel é de licença que mostra a realidade nua e crua. E o quadro negro, a nossa luta continua. A minha escola dá um salto no futuro e vem pra guerra de caneta na mão. Vermelho e branco pede educação, tem preconceito e discriminação. Divina luz ensinou, cantamos numa só voz, e Paulo Freire está presente em nós. Cada um canta esse samba como se estivesse se manifestando. É a palavra dele, é ele quem está dizendo. Não é o autor, não é a Leandro de Itaquera. Até quem não desfila está cantando esse samba. Está cantando porque é o que eles querem dizer, é o manifesto que eles querem fazer. Vamos para a guerra de caneta na mão. Nós vamos fazer isso. Você não precisa ir lá bater em ninguém, dar porrada em ninguém, para que te ouçam. Então é na base da caneta. Você aprendendo um pouco mais, as pessoas vão te ouvir mais. E a cultura, a arte em si, né, todo mundo aprende a ter uma disciplina, de ter horário, é um incentivo aí também a pesquisar mais, a explorar mais, e começa espontaneamente, né, os nossos componentes, a nossa comunidade, a se despertar realmente para ter interesse, né, em todos os segmentos, na política, né, o conceito do que nós verdadeiramente somos dentro de uma sociedade, né, a gente desperta neles a importância de ser um cidadão. Então, tem tudo a ver com a educação. A gente pega o que a gente aprende dentro de uma escola, né, e o que a gente aprende dentro de uma escola de samba,
anda muito ali. Eu me sinto assim privilegiada e honrada, né? Tanto que no Paulo Freire a maioria dos nossos componentes foram professores que vieram desfilar por conta desse tema, e foi a primeira vez que eles pisaram dentro de uma quadra de escola de samba, e ficou muita gente chorando porque não tinha mais fantasia, porque a gente tinha um limite, né? Então, assim, quando chegou próximo do carnaval, muitos professores, a gente quer desfilar, e infelizmente nós não conseguimos, né, atender a todos por conta que tínhamos um limite para colocar na avenida. Mas abriu muitas portas, muito caminho. Paulo Freire conseguiu realmente, assim, ele era um visionário, né? E conseguiu, pelo menos a gente contando a história dele com o tema, viu o quanto ele ainda é vivo, né? E aí falei, meu Deus do céu, esse cara que é humanista, é um ser político, é um ser de uma trajetória muito bela, é um agricultor. Eu tenho que fazer alguma coisa para ele. Eu tenho que fazer um trabalho que traga a Patativa do Assaré. Eu e o Rodrigo Mercadante damos o nome à Companhia do Tijolo. Por que Companhia do Tijolo? Porque o Patativa, ele estudou só 6 meses. E leu o mundo como ninguém, né? Porque a partir da sua realidade ele conseguiu dissecar o seu mundo, e dissecando o seu mundo ele sacou que tem muita injustiça, que tem um Brasil de baixo e um Brasil de cima, como ele fala. O Brasil de baixo, coitado, vive sempre renegado, o Brasil de cima sempre esmagando o Brasil de baixo, e a luta dele era que o Brasil de baixo ressurgisse com uma força poderosa, não para esmagar o Brasil de cima, mas para dizer, olha, temos direito, temos poder e vamos lutar por esse poder e vamos conquistar. E aí eu falei, meu Deus do céu, esse homem, preciso fazer um espetáculo sobre esse homem, que estudou só 6 meses. E aí chegou Paulo Freire, a gente começou a ler Paulo Freire com a pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, para compreender o Patativa do Assaré. Então, o tijolo é uma palavra geradora, acho que vocês já ouviram falar que nas suas aulas, o Paulo Freire, com a sua filosofia de vida, com a sua sensibilidade, com a sua utopia, ele trabalhava as questões concernentes aos trabalhadores. É tão lindo isso, é tão bonito, é tão profundo isso, você, o educador, ou o artista, digamos assim, não ignorar quem está perto e formar e trabalhar junto com essa figura que está perto, trabalhar os seus anseios a partir de você, trabalhar a libertação, digamos assim, a quebra das correntes a partir de você. Não é lá, é aqui, é aqui. Tem até uma música que eu gosto muito, que a gente canta numa vez do Klaus, que é uma... Eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. É isso, é aqui. Eu gosto dessa frase, essa música diz muito de Paulo Freire. É quando eu que sofro, eu que padeço, a minha força vem de ti. Esse é um encontro. O encontro dos sofrimentos,
um encontro das agruras, mas um encontro de força, de luta, nos olharmos e darmos as mãos e vamos lutar juntos, porque são os mesmos sofrimentos. E vamos aprender a ler junto, aprender a ler para ensinar meus camaradas, e não aprender a ler gramaticalmente, como muita gente faz por aí, não. Paulo Freire, ele não leva a gramática, e pode até levar, mas eu acho que Paulo Freire leva, sobretudo, a história de cada um. Você já imaginou o que é você ficar trancado na biblioteca dele lendo uma manhã todinha um livro que às vezes é chato, que o sujeito não entende? É por isso que muita gente também acha que os livros são muito difíceis logo no começo, porque não querem fazer força. No fundo, nós não temos aprendido, não temos sido ensinados a ler. A leitura é uma coisa muito mais séria e muito mais profunda do que passear sobre o texto. Isso não é ler. Quer dizer, no mínimo, ler é reinventar o lido, é reescrever o lido, entende? Quer dizer, eu preciso assumir a compreensão. Outra coisa que as escolas também no ensinam errado, elas ensinam que a tarefa do estudante é descobrir no texto a compreensão dele que o autor deixou metida entre a página 10 e a página 11. Não é isso, quer dizer, o leitor tem também a leitura da inteligência, tem a tarefa da inteligência de produzir a compreensão do texto do autor. Nesse sentido, o leitor é um coautor do autor. Entende? Quer dizer, isso não significa que o leitor tenha uma ilimitada liberdade, que na produção da inteligência do texto ele desvirtue o texto. Não, mas se ele parte para um comportamento estritamente obediente ao escritor, ele não prossegue como leitor. Olha, eu começo a ouvir falar em Paulo Freire ainda lá em Catolé do Rocha, né? Tinha um sindicato rural dos trabalhadores rurais lá. Meu pai era trabalhador rural sem terra, né? Um meieiro, trabalhava na terra alheia. Meu irmão, Luiz Gonzaga, que hoje é líder do movimento dos sem teto, movimento de moradia do centro de São Paulo, ele em 69 foi preso por causa do movimento estudantil, foi preso 2 vezes. Então ali, eu ainda criança começo a ouvir falar nesses nomes, né? Paulo Freire, Julião, Miguel Arraes, Leonel Brizola, João Goulart, e pouco a pouco eu vou ficando adolescente, assim, e vou tomando mais tenência sobre a existência desse homem, que um educador nascido no Nordeste, ali perto de mim, né? Ele pernambucano, eu paraibano, e que propôs um ensino que, na verdade, era um aprendizado. É você reconhecer, saber onde já existia. Isso, para um adolescente do sertão, da Paraíba, é uma luz imensa, é um sol que se abre, que aparece, né? Todas essas propostas horizontais, assim, né? Eu acho que o teatro de Boal, né, a pedagogia de Paulo Freire, eles nos ensinam muito sobre a relação humana, né, desde assim, o adulto com a criança, né? Uma criança não é um livro, um caderno em branco que você vai lá e vai escrever. A criança, ela lhe ensina muito, você aprende muito junto com ela. Então, esses jogos, né, entre o educador e o educando, em que todos estão aprendendo, eu acho que isso é para sempre. Isso, e não precisa a gente ir buscar, sei lá, Piaget, buscar não sei quem, não sei onde. Nós temos muitas referências boas aqui. Acho que Paulo Freire é a melhor delas. E é algo para sempre. Não é uma coisa que se extinguiu no tempo, que ficou mais fraca no tempo. O próprio tempo que a gente vive hoje mostra que Paulo Freire é muito atual. As pessoas hoje, eu acho que elas têm pouco instrumental de questionamento.
E aí saem agindo feito loucas. Porque não é possível falar, no meu entender, em simbolismo, sem falar em sonho, sem falar em utopia, sem falar em desejos, sem falar em aspirações, mas também sem deixar de falar na ideologia diabólica do fatalismo que nega o sonho. Esse gosto de sonhar, esse gosto indomável de mudar o mundo para fazer justiça a quem vem sendo injustiçado e também justiça aos que vêm injustiçando. Porque não é possível justiçar apenas fazendo feliz a vida dos injustiçados. É preciso que os que injustiçaram se assumam, quer dizer, como autores de contravenção. Mas nos encontramos na Praça Benedito Calixto uma vez, e ali eu só o observei. Fiquei assim, olha, é o Paulo Freire. Caramba, é o Paulo Freire. Então, mas aí fiquei quieto. E depois encontrei com ele. Depois me encarregaram de fazer umas perguntas para ele, porque foi uma entrevista em que nós não nos encontramos. Eu falava as perguntas e depois ele respondeu e tal. Mas depois nos encontramos. Acho que de novo na Benedito Calixto eu abordei e tal. E aí ele ficou muito feliz, agradeceu pela canção e tal. E nós ficamos de nos frequentar. Porque ele falou, não, eu gosto de receber lá em casa, de tomar uma cachaçinha, já sei que você toma também, e tal. Por isso que eu acho que a gente encontrou na Benedito Calixto. Era uma figura muito generosa, assim, sabe? Não era um programa, assim, o programa Paulo Freire, alguém que na intimidade é assim, mas quando vai para publicamente, aí ele aparece de um outro jeito. Era uma figura realmente generosa, aberta a aprender sempre, né, com muita humildade, mas uma humildade que tem a ver com o desejo vivo, o interesse pelo outro, olhar sempre mesmo para o outro e de querer aprender com o outro, de querer trocar e tal. Acho que é um nome que para a América Latina, para a África, né, para todos os lugares onde se praticou ou onde se via praticar uma educação libertadora, estará ali na frente. Eu estou contigo, você está comigo, eu tenho uma história, você também tem outra, ou seja, ninguém aqui é desigual, partindo do ponto de vista que ninguém aqui é desigual. Claro que você tem as experiências, são válidas as experiências, mas não há desigualdade. Tu tem um acervo de história e eu também tenho. E eu como educador popular, eu vou lidar com essa história, vou trabalhar contigo. É a mesma coisa do teatro. Quando a gente fez o Ledores no Breu, a gente partiu do ponto que é uma grande conversa com quem está próximo da gente. Tem gente que pega bike, vem para o Tijolo, vem assistir o espetáculo, vem de carro, vem de ônibus. É gente que vem e com as suas subjetividades. Como que eu vou ignorar essa gente que está próxima de mim? Qual o sentido do teatro ignorar? Do teatro criar uma quarta parede com relação a Paulo Freire? Paulo Freire rasga qualquer parede. Paulo Freire é de olho, é contato. É eu e você nesse pensamento de adquirirmos juntos essa possibilidade de sairmos da casca do ovo. O pinto prisioneiro, para sair do cativeiro, deve bastante a lutar. Bate o bico, tico-tico, para poder se libertar. O trabalhador brasileiro é um pinto prisioneiro que está dentro do ovo. E para ele se libertar, ele precisa ser operário dentro do ovo. Ele precisa cutucar, ele precisa forçar esse ovo para se libertar. Então, pensando nisso, a gente construiu o Tijolo.
sobretudo, nesse pensamento e na vida do Patativa do Assaré, e principalmente nas concepções e nas práticas desse grande educador, desse grande humanista, filósofo, artista, que eu também sinto Paulo Freire, ele tem ares de artista. Tu olha para ele, o olho dele brilha, ele se inflama ao dizer, ele sabe conduzir a palestra, ele sabe conduzir um professor, ele sabe ser maestro, mas ele não é maior que ninguém ali. Então é uma figura, é uma artista da vida, Paulo Freire. Papel do teatro, e aqui eu ponho do teatro, da poesia, também, de tudo, da poesia no sentido amplo, tá? Então, é uma espécie de luta contra a indiferença. Porque tudo no cotidiano e na vida da gente nos propõe a indiferença. Até mesmo quando a gente luta e fala pelas diferenças, a gente categoriza as diferenças, então são as mulheres, são os LGBTs, a gente trabalha com modelos. A arte propõe, eu acho, você deixar a tua pele mais fina, enquanto toda a sociedade propõe que você crie casca. Você precisa criar casca, você precisa vencer, você precisa ser competente, você não pode errar, você não pode mentir. E a arte fala que você pode. Você não só pode, como você vai fazer. E como isso é a maioria das coisas da vida, é isso, né? Você não pode dizer não sei. Você não pode dizer não sei, né? Tem um filme do Godard que é maravilhoso, chama Alphaville, que ele fala que mostra, é uma espécie de Big Brother gigante, que ele acompanha a vida de uma sociedade, e que para ele mostrar como a dominação desse computador exercida sobre as pessoas, ele fala, ele elimina o porquê da pergunta e só permite a existência do porquê da resposta. Eu acho que a gente vive nesse momento. Só as respostas estão dadas. Fazer as perguntas necessárias é muito difícil, né? Tem um textinho do Hilo, desse diretor da gente, que ele fala sobre o não sei, e que eu vou tentar repetir de cabeça, talvez eu erre, mas ele diz que quando eu tenho coragem de dizer não sei, eu estou me libertando de alguma coisa, porque eu estou entrando em contato com um espaço imenso, que é o espaço do infinito, porque infinito é justamente tudo aquilo que eu não sei. Ele faz esse relato que ele conheceu uma figura chamada Joaquim. Joaquim tinha aproximadamente uns 50 anos. E o Joaquim, quando percebeu que estava escrevendo e que podia escrever o nome, o Joaquim deu uma gargalhada nervosa. Ele deu uma gargalhada tão profunda que quase não terminava. E o Paulo Freire fala assim, era como se estivesse sacudindo para fora do ombro uma pedra que há séculos e séculos repousava no Joaquim. E aí o Paulo Freire fala, e eu olhava para Joaquim e dizia, Joaquim, o que há, Joaquim? O que há? E o Joaquim diz, e o Joaquim escreve a primeira palavra na vida dele, que é a palavra Nina. Nina. Quando ele escreve, como eu falei, ele fica emocionadíssimo, ele dá uma gargalhada nervosa e ele diz para o Paulo Freire, professor Paulo Freire, Nina é o nome de minha companheira, é o nome de minha mulher. Quer dizer, ele construiu um ato de amor, né? Isso é de uma grandeza, esse ato de amor, quando você aprende a ler, qual o primeiro nome que eu vou escrever? Né? Isso deve passar também na cabeça de alguém que está aprendendo. E ele escreve o nome da companheira, né? E é um ato, inclusive, amoroso, é um ato antimachista, inclusive, né? E a gente fala, são as condições ideais do amor. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover palavra sabedoria. Se o mundo anda para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar,
eu vou colher no pomar a palavra teimosia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Paulo Freire é a nossa grande realização, é a nossa grande utopia. Eu cito Paulo Freire, é engraçado porque ele tinha, depois ele mesmo me disse que ele tinha muito orgulho dessa canção, e Dona Anita também me dizia, nossa, ele sempre que tem visita em casa, ele põe para tocar essa música. Disse, aquele menino novo, lá de Catolé do Rocha, da Paraíba e tal. Imagina, um menino que eu nem sabia que me conhecia, fez uma música em minha homenagem e tal. Né? Na verdade, eu pego a figura do Paulo Freire, né? Como uma figura em movimento, né? Que diz a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Então, os dois estão aprendendo um com o outro. É Paulo Freire aprendendo com a cigana analfabeta, a cigana aprendendo com ele. E acho que ele gostava disso, para além da citação direta assim, ao nome dele, ele gostava de ser colocado nesse lugar. Como assim? Então quer dizer que tem uma analfabeta que está lendo o meu destino, tá? E creio que o destino dele foi muito ligado a essas questões do não saber, sabendo. Os olhos tristes da fita rodando no gravador, a moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo, o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma, motorista é cor na cor da cidade, patrão no lábio nortista, olha, vê tons tão sudestes, e o beijo que voz de nordestes arranha-céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire. Eu sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire. No peito do sem peito, uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. No peito sem peito, uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire.